é importante que todos nós que atuamos no Tribunal do Júri saibamos a história do que aconteceu. Para além disso, muito do nosso trabalho, e estou falando com 3 colegas aqui que atuam na advocacia, o Rodrigo na advocacia pública, mas todos nós atuamos na advocacia, sabemos que grande parte do nosso trabalho é alertar o jurado, no caso do Tribunal do Júri, sobre um possível erro judiciário e sobre por que erros judiciários acontecem. Porque é displicência, descaso, falta de leitura ou muitas vezes má fé que produzem condenações criminais eminentemente injustas. E acho que a gente precisa desse repertório, né? Conhecer isso, saber por que naquele caso houve um erro, por que naquele caso houve uma condenação injusta, o que foi feito de errado. E para começar, eu trouxe aqui um repertório de livros, vou tentar me resumir, me conter. Vou começar com o livro, que para mim, porque a live chama isso Casos Criminais Célebres, porque é o primeiro livro que eu tive contato, saiu uma nova edição, do professor René Arialdotti, Casos Criminais Célebres. Esse livro foi relançado ano passado, eu tinha uma edição antiga dele, e até comprei, o professor René faleceu, o professor René era professor de Direito Penal, uma grande referência, participou da elaboração da parte geral do Código Penal, da reforma de 1984, juntamente com o professor Miguel Reale Júnior, e tinha esse livro que era uma coluna no antigo boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em que ele retratava essas condenações, né? E ele traz diversos casos que entraram se tornaram notórios. Me chamou muito a atenção, o livro abre com a condenação, aliás, não sei se vocês já estiveram, se não estiveram, é um local muito interessante para a gente viajar. Ele começa com a condenação do Tiradentes, do Joaquim José da Silva Xavier, né? E eu tive em Ouro Preto há algum tempo, conhecendo a cidade, conhecendo lá, você tem um museu muito interessante na parte central da cidade, com um monumento, e também trouxe, me permitam pegar, tem um livro aqui que eu não peguei, muito interessante sobre esse caso, sobre a devassa da devassa, que é um livro do historiador inglês, sobre o processo do Tiradentes, dos Inconfidentes, chamava a devassa, não chamava o processo. Você fazia uma devassa. E esse livro, A Devassa da Devassa, faz, aprofundando o que o professor René trouxe, uma grande investigação sobre delação premiada, que foi usada na época, sobre pessoas que ficaram acobertadas e não foram efetivamente presas, sobre o papel de cada um e sobre uma possível participação do então governador de Minas Gerais no fato. Quer dizer, a gente está falando de delação premiada hoje como se fosse uma novidade, e vamos nos lembrar que num processo de 1700 e alguma coisa, já tinha delação premiada funcionando como elemento de prova e liberando um dos culpados, diga-se de passagem. E chama atenção, no relato do livro do professor René, como eram executadas as penas. A sentença, né? Que você incluía a morte por enforcamento, a pena passava para os filhos do acusado, né? Passou ali até a 3ª geração, filhos e netos. Havia destruição da casa dele, foi salgado ali o chão para ninguém não crescer mais nada naquele local, de modo que você tem uma noção muito grande de como funcionava esse direito penal ainda vinculado às ordenações filipinas. Nós ainda não tínhamos o Código Criminal do Império, né? Nem o de criminal, nem o de processo criminal, que só viriam lá nos anos de 1800. Então é muito interessante para se perceber como funcionava esse mundo das penas cruéis. E seguindo, diga. Deixa eu até fazer só uma pergunta. Você já usou isso aí em plenário, essa história? Já. Porque ela é bem legal para isso, né? Muito interessante para mostrar, né? Que na verdade, Rodrigo, você tem alguém. E todas essas histórias a gente vai tendo quase como que um repositório. E é muito engraçado que essas histórias surgem na hora que a gente está falando. Na hora que a gente está explicando um ponto, a gente lembra de um caso. Essa do Tiradentes, sim, sobre a pena sobre as penas cruéis, sobre a questão da delação.
sobre como a situação foi toda acobertada, né? E como a crueldade do direito penal mesmo, como a pena, eu usei, Rodrigo, no aspecto da pena, que a pena não podia, nunca pode passar da pessoa que foi condenada, né? Porque ali você tinha a pena, passava até a terceira geração.